Você já se perguntou se a coragem de uma única pessoa poderia mudar o curso da história? Bem, deixe-me contar sobre uma jovem mulher que fez exatamente isso. Esta é a incrível história de Esther, uma rainha que arriscou tudo para salvar seu povo. Nossa história começa no vasto Império Persa sob o domínio do rei Assuero, também conhecido como Xerxes. O povo judeu vivia no exílio, espalhado pelas 127 províncias do Império, da Índia à Etiópia. Na capital, Suzã, o rei deu um banquete luxuoso de 6 meses para exibir sua imensa riqueza e poder. No auge desta celebração, ele convocou sua rainha Vasti para mostrar sua beleza aos seus oficiais. Mas a rainha Vasti recusou. Humilhado e furioso, o rei consultou seus conselheiros. Eles temiam que o desafio de Vasti inspirasse outras mulheres no império a desobedecerem seus maridos. Assim, por conselho deles, o rei Assuero depôs a rainha Vasti e emitiu um decreto a proibindo de entrar em sua presença. A busca por uma nova rainha começou. Mensageiros foram enviados por todo o império para reunir as mais belas jovens virgens e as trazer ao palácio. Entre elas estava uma moça judia chamada Dassa, que significa murta. Ela era órfã, criada por seu primo mais velho, Mardoqueu, que a amava como sua própria filha. A Dassa era excepcionalmente bela e, ao ser levada ao palácio, passou a usar seu nome persa, Esther. Seguindo o conselho de Mardoqueu, ela manteve sua identidade judaica em segredo. No harém do rei, Esther conquistou o favor de todos, incluindo Udiagai, o eunuco responsável por elas. Quando chegou sua vez de ir perante o rei, ele ficou cativado. O rei Assuero amou Esther mais do que qualquer outra mulher. Ele colocou a coroa real em sua cabeça e a tornou sua rainha, celebrando com um grande banquete em sua honra. Enquanto isso, Mardoqueu, que trabalhava como oficial no portão do rei, permanecia por perto, sempre cuidando de Esther. Um dia, ele ouviu 2 guardas do rei tramando o assassinato do rei Assuero. Mardoqueu contou imediatamente à rainha Esther, que informou ao rei, dando todo o crédito a Mardoqueu. A trama foi investigada, confirmada, e os 2 guardas foram executados. Este ato heróico foi registrado nas crônicas oficiais do reino. Mas por enquanto, Mardoqueu não recebeu recompensa. A vida no palácio continuava, mas uma era sombria estava prestes a cair sobre o império. O rei promoveu um homem chamado Amã, o Agagita, tornando-o seu primeiro-ministro. Ele era agora o 2º homem mais poderoso da Pérsia. O rei ordenou que todos se curvassem e prestassem honras a Amã. Todos obedeceram, exceto um homem, Mardoqueu. Como judeu devoto, Mardoqueu recusou a se curvar a qualquer homem, reservando essa reverência apenas a Deus. Quando Amã soube do desafio de Mardoqueu, encheu-se de fúria. Mas sua raiva não era apenas contra Mardoqueu. Estendeu-se a todo o seu povo. Ele decidiu que aniquilaria todos os judeus no Império Persa. Amã foi ao rei, envenenando sua mente com mentiras. Ele alegou que havia um certo grupo de pessoas espalhadas pelo reino cujos costumes eram diferentes e que desobedeciam às leis do rei. Argumentou que não era do interesse do rei tolerá-los. Amã até ofereceu pagar 10.000 talentos de prata ao tesouro real para cobrir os custos de sua destruição. O rei, facilmente influenciado, deu a Amã seu anel de sinete, um símbolo de autoridade absoluta. O dinheiro e o povo são seus, disse o rei. Faça com eles o que achar melhor. E assim, um terrível decreto foi escrito, selado com o anel do rei e enviado a todos os cantos do império. Em um dia específico, 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, todos os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, deveriam ser mortos e seus bens confiscados. Quando o decreto foi anunciado, uma onda de choque e luto varreu as comunidades judaicas. Em Suzã, Mardoqueu rasgou suas vestes, se vestiu de pano de saco e cinzas, os sinais tradicionais de luto, e clamou em alta voz na praça da cidade. Quando os servos de Esther lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou profundamente angustiada. Ela enviou roupas para ele vestir, mas ele recusou. Então ela enviou um dos eunucos do rei, Atá, para descobrir o que estava errado. Mardoqueu explicou tudo. Ele deu a Atá uma cópia do decreto e pediu que dissesse a Esther para ir perante o rei e implorar por seu povo. Este era um pedido aterrorizante. Esther enviou uma mensagem de volta a Mardoqueu, lembrando-o da lei rigorosa do palácio. Qualquer pessoa que se aproximasse do rei no pátio interno sem ser chamada, seria morta, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro. E Esther não era chamada pelo rei há 30 dias. Sua vida estaria em jogo. A resposta de Mardoqueu foi um desafio poderoso. Não pense que por estar no palácio você escapará. Se você se calar agora, o livramento virá de outro lugar. Mas você e sua família perecerão. E quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Aquelas palavras tocaram o coração de Esther,
Ela percebeu que sua posição não era coincidência, mas um propósito divino. Seu medo se transformou em determinação. Ela enviou sua resposta final. Reúna todos os judeus em Suzã e jejuem por mim por 3 dias. Não comam nem bebam por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e minhas servas faremos o mesmo. Depois irei ao rei, e se eu perecer, pereci. Após 3 dias de jejum e oração, Esther vestiu seus trajes reais e se apresentou no pátio interno do palácio. O rei estava sentado em seu trono. Quando viu a rainha Esther, ele se agradou dela e estendeu o cetro de ouro. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. O que deseja a rainha Esther? Perguntou o rei. Qual é o seu pedido? Eu lhe darei até metade do reino. Mas Esther não revelou seu propósito imediatamente. Seu plano era estratégico. Ela convidou o rei e Amã para um banquete que havia preparado. O rei concordou. E Amã ficou emocionado por ser o único convidado. No banquete, o rei perguntou novamente qual era o seu pedido. Esther pediu que voltassem para um segundo banquete no dia seguinte, prometendo revelar sua petição então. Amã saiu radiante, mas ao sair viu Mardoqueu no portão que ainda se recusava a se curvar. A alegria de Amã transformou-se em fúria. Ele foi para casa e desabafou com sua esposa e amigos. Eles sugeriram: mande construir uma forca de 20 metros e peça ao rei para enforcar Mardoqueu. Amã adorou a ideia e mandou erguer a forca imediatamente. Naquela mesma noite, o rei não conseguia dormir. Ele pediu que lessem o livro das crônicas do reino e ouviu como Mardoqueu havia salvado sua vida. Que honra foi dada a ele? Perguntou o rei. Nada, foi a resposta. Justo então, Amã entrou para pedir a execução de Mardoqueu. Antes que falasse, o rei perguntou: o que deve ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Amã, em sua arrogância, pensou que o rei falava dele. Ele sugeriu o vestir com trajes reais, montá-lo no cavalo do rei e levá-lo pela cidade. O rei adorou a ideia. Vá imediatamente, ordenou. Faça exatamente isso para Mardoqueu, o judeu. Não negligencie nada do que recomendou. Amã ficou horrorizado. Ele teve que vestir seu inimigo mortal e o liderar pela cidade gritando seus louvores. Foi a humilhação suprema. Após isso, Amã correu para casa envergonhado. Seus amigos avisaram: se Mardoqueu é de origem judaica, você certamente cairá diante dele. Enquanto falavam, os eunucos chegaram para o levar ao segundo banquete de Esther. Lá, pela 3ª vez, o rei perguntou qual era o seu pedido. Desta vez, Esther estava pronta. Ela respondeu: se achei favor aos seus olhos, poupe minha vida e a do meu povo. Fomos vendidos para sermos aniquilados. O rei ficou atônito. Quem ousou fazer tal coisa? Esther apontou diretamente para seu inimigo, este perverso Amã. O rei, furioso, saiu para o jardim. Amã, em pânico, implorou por sua vida a Esther. Quando o rei voltou e viu a cena, ordenou sua execução imediata. Amã foi enforcado na própria forca que preparara para Mardoqueu. Mas o perigo não havia acabado, pois o decreto original não podia ser revogado. Esther implorou novamente ao rei. Ele deu seu anel a Mardoqueu e permitiu que escrevessem um novo decreto em seu nome. O novo edito concedia aos judeus o direito de se reunirem e se protegerem contra qualquer ataque. O luto se transformou em celebração em todo o império. No dia marcado para o extermínio, os judeus prevaleceram sobre seus inimigos. Ninguém pôde resistir a eles, pois o medo do povo caiu sobre todos. Para comemorar esse livramento, Mardoqueu estabeleceu a festa do Purim, um tempo de alegria, banquetes e presentes para os pobres. A história de Esther nos ensina que coragem e fé podem mudar a história. Talvez você também esteja onde está para um momento como este. Obrigado por assistir. Se esta história te inspirou, deixe seu like e se inscreva para mais narrativas poderosas.